Uma semente desse texto remonta à adolescência, quando li um conto de Aníbal Machado, Viagem aos Seios de Duília. Expressão do enredamento do imaginário, o conto trata da captura de um sujeito na sua juventude por uma imagem de seios púberes e belos. Após a aposentadoria, sem casamento nem viuvez, o protagonista sai em busca daquela imagem, passando por privações, até chegar a Duília, uma senhora simpática e responsável pela educação das crianças da região. No reencontro, emerge a frustração decorrente da queda de uma idealização cultivada por anos, levando-o à descompensação. Eles saem disparada, provavelmente por conta do horror diante da castração. A gestação do texto, entretanto, vem sendo feita ao longo do meu trabalho como psicanalista, atenta às transferências imaginárias e simbólicas. Trabalhando na direção do simbólico e de olho na transferência do analista, buscando perceber o próprio enredamento do imaginário. Especial atenção para não se deixar deslizar, cair, tombar com uma falsa ilusão de conforto no imaginário e por ele ser seduzida. Pretende-se nesse trabalho abordar a forma de escravidão no mundo contemporâneo presente nas relações imaginárias que são estabelecidas entre o capital, de um lado, com suas promessas de dar conta de todas as faltas com objetos consumíveis, e o consumidor, de outro lado, que acaba se deixando enredar pelas promessas de felicidade na ilusão de sanar as suas angústias. Como isso é da ordem do impossível, porque somos faltantes, o caminho a ser percorrido assemelha-se ao do personagem de Aníbal Machado. Idealização e frustração, com emergência de angústia e sintomas, especialmente depressão. A flauta mágica que encanta e fascina para que se obtenha em troca o consumo. O capitalismo, ao se reinventar a cada instante, cria novas formas de sedução e enredamento, levando ao que poderíamos chamar de novas formas de escravização, guardando as devidas diferenças com as velhas formas. Agora não mais pela força, e sim pela promessa da perfeição e da completude, que corresponde ao sentimento oceânico de Freud, ou seja, a ilusão da felicidade e da plenitude. As promessas incluem as várias facetas da vida moderna. Como se independer da promessa da juventude eterna e beleza garantida até o túmulo, cosméticos do cabelo aos pés, cada um de um tipo. Se não são bastante, 300 comprimidos ao dia. Todas as vitaminas e os antioxidantes. Como? Você ainda não teve acesso aos novos lançamentos da linha Saúde 10? Sim, porque a saúde tem que ser 10. Não há espaço para fraqueza, mal-estar, doença. Não se descansa mais quando ocorre uma gripe. O pacote 3 em 1, que estimula, levanta qualquer um da cama. Ficar na cama é perder tempo. Há remédios para absolutamente tudo. Depressões. Nem precisa chegar a tanto. Basta emergir a mínima tristeza para que as medicações entrem em ação. Sim, porque o imperativo é a perfeição, o controle total do corpo. A ilusão do controle, diríamos nós do lado de cá. Ainda na ilusão do controle, parte-se para a radicalização, intervenção direta. No real do corpo, o corte que não pode ser simbolizado. Os cortes, os vários cortes. Próteses e mais próteses para se aproximarem de Deus, como Freud falava há quase 80 anos. Tão atual o mal-estar. Idealização, perfeição, completude, plenitude. Em Lacan, estamos falando do espelho, do igual. Portanto, estamos falando da regressão a etapas primitivas do desenvolvimento humano, ao pré-edípico. Em um primeiro momento, o eu espelhado no grande outro, não barrado, pleno. Há uma captura do sujeito na imagem espelhada no grande outro em um eixo imaginário. O eu é aprisionado na própria imagem refletida no grande outro. Diz Lacan sobre o estádio do espelho no Seminário da Angústia, aspas. De início, existe o plano da primeira identificação com a imagem especular, desconhecimento original do sujeito em sua totalidade. Depois, vem a referência transicional que se estabelece em sua relação com outro imaginário, seu semelhante.
É isso que faz com que sua identidade seja sempre difícil de discernir da identidade do outro. Em um segundo momento, o sujeito dirige-se a um grande outro, agora barrado, faltante, indagando-lhe o que deseja dele. Mesmo em um plano simbólico, com um nível de reflexão e questionamento para além da rede imaginária, o sujeito encontra-se aprisionado no desejo do grande outro, alienado. Muita repetição, muito sofrimento, muita angústia se passarão, até que alguns possam se dar conta do próprio desejo e libertar-se, em parte, da teia tecida ao longo da vida na relação simbólica com o grande outro, representado em outros de formas diversificadas. Aspas, Lacan, Seminário da Transferência. A individualidade consiste inteiramente na relação privilegiada em que culminamos como sujeito do desejo. Pensar criticamente significa individualizar-se, ser diferente e único, sujeito, sair do reflexo do espelho, do plano do igual. Mesmo com todas as amarras ao grande outro engendradas ao longo da vida, há sempre a possibilidade de constituir-se sujeito dono do seu pensar e filtrar discursos que lhe sejam dirigidos, ao invés de engoli-los sem digerir. O ponto que queremos destacar no discurso do capitalista é que não há uma disjunção entre o sujeito e o objeto pequeno a, o que equivale a dizer que o objeto pequeno a é acessível ao sujeito. Os objetos consumidos ou destruídos, que descartados rapidamente, são substituídos por outros sem cessar, sendo transformados em objetos de gozo. O que é lamentável, evidentemente, essa é a citação de Schumann. O que é lamentável, evidentemente, é que de um objeto de gozo que não é metaforizado, que não é regido pelo significante, fica-se escravo, bem mais ainda que de qualquer outro objeto. Então, chegamos à escravidão aos objetos de consumo. Na ilusão de que esses objetos possam tamponar a falta, entregamos-nos ao gozo. Na fantasia da completude, no registro do imaginário, e imergidos no gozo, no registro do real, como acessar o simbólico? Como analisando-os, termos no horizonte de nossas análises a queda das idealizações e identificações, desalienando-nos do desejo do grande outro. Através da fala, possibilizar que o gozo seja barrado, pelo menos em parte, e que o sujeito do inconsciente emerja, nos conduzindo à tomada de posições subjetivas. Como psicanalistas, oferecer-nos como semblante de objeto causa de desejo e não como objeto de gozo, deixando-nos ser consumidos. Barrar o gozo, sem dúvida, como nos diz Lacan, no avesso da psicanálise, sobre o discurso do analista e sua relação com o gozo do outro. E eu finalizo com essa citação de Lacan no avesso. É ao analista, e a ele somente, que se endereça essa fórmula que tantas vezes comentei. Wo es war, soll ich werden. Onde estava o isso, o eu deve advir. Se o analista trata de ocupar esse lugar que determina seu discurso, é justamente porque de modo algum está lá por si mesmo. É lá onde estava o mais de gozar, o gozar do outro, que eu, na medida em que profiro o ato analítico, devo advir. Obrigada.